Tudo bem? Eu de novo aqui para falar de textos. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou ler o texto primeiro, depois a gente conversa rapidinho. O texto se chama Mudança de Fase. Esse texto tem relação com um story que eu vi hoje de manhã e eu recomendo, depois eu passo o link, quando eu estava vindo para o consultório, de um canal do YouTube da Psimama, Ananda Perin. O vídeo chama Cuidado com o Falso Desfraude. Eu vou começar falando de alguma coisa mais próxima, que todos vocês provavelmente já viveram, e que depois eu relaciono com o que nós vamos conversar agora, que é sobre mudança de fases. Videogames. Acho que todo mundo passou por isso em algum momento da sua vida, ou você mesmo, ou você com seus filhos. Da época dos fliperamas e da fundação da Atari em 1972 até os dias de hoje, os videogames saíram das ruas, onde tinha em bares, em lojas, nos fliperamas, enfim, e passaram a frequentar nossas casas, nossos lares, com a produção dos consoles. Eu vou refrescar um pouquinho a memória para vocês de uma sequência. Em 1977, Atari, o Pac-Man era de lá. 1983, Nintendo Entertainment System, que era o Super Mario Bros. Depois veio em 1990 o Super Nintendo. Em 1994, o PlayStation da Sony. Em 2002, o Xbox. Em 2013, o PlayStation 4. Aí a gente começa a ouvir falar dos gamers. E em 2020, o PlayStation 5, o PS5. Para chegar nessa evolução, foi necessário um grande investimento financeiro e tecnológico, mas principalmente tempo. São 50 anos do nascimento da Atari até os dias de hoje. Uma das finalidades dos games, além de lazer, diversão e preencher tempo, é chegar ao seu final, ser um vencedor. Mas para isso, o jogador precisa passar por fases, das iniciais, mais fáceis, mais intuitivas, para que ele se acostume com os controles, com a dinâmica do jogo, com suas ações e os seus resultados, até o final do game. E para passar de fase, ele precisa desenvolver habilidades. Se ele começar o jogo já na terceira fase, na fase 3, por exemplo, sem ter passado pelas duas primeiras, as chances de ele não evoluir são grandes, de ele ficar estacionado por muito tempo nessa fase ou até de desistir do jogo. É necessário tempo para desenvolver as habilidades e as bases para resolver bem essa fase e passar para a próxima sem ter riscos de não conseguir evoluir no game. Então vamos falar de 3 assuntos que sempre frequentam o universo das mães e do nosso consultório aqui, nosso atendimento. O primeiro deles é sono. Desde o seu nascimento até sua morte, todos os seres humanos dormem. Inicialmente, um bebê não tem seu sistema dia-noite adequado, apropriado. A produção de melatonina não está adequada. O que adianta treinar um bebê de até 6 meses para dormir? Se ele não aprender no seu tempo e não desenvolver as habilidades que são necessárias para adormecer, manter o sono, acordar e voltar a adormecer e não solidificar essas habilidades, ele poderá ter grandes dificuldades nas próximas fases. E cada um de nós, mesmo adultos, tem sua própria necessidade de sono para exercer suas funções de forma adequada. Tem gente que se dá bem com poucas horas de sono, 5 horas por noite. Tem gente que precisa de 8 a 10 horas ou mais de sono para se sentir bem. Não dá para esperar ou até exigir que uma criança durma a noite toda sem ela estar preparada física, fisiológica e emocionalmente para isso. Não há nenhum tratamento ou método que faça uma criança que não esteja pronta para esse momento não precisar acordar por sua natureza,
por suas necessidades, sem que isso traga consequências indesejáveis no seu desenvolvimento e na sua saúde. Assunto 2, também bastante comum a gente conversar sobre isso, que é o desfraude, que foi o tema desse vídeo, desse story, que me motivou a falar com vocês sobre isso. Desde o seu nascimento até sua morte, todos os seres humanos fazem xixi e cocô, ou se vocês preferirem, o 1 e o 2. Nas primeiras fases desse game, isso acontece naturalmente. Para que uma criança conviva em sociedade, foram criadas ferramentas de proteção, tanto para ela quanto para o mundo. São as fraldas. Gente, as fraldas não são vilãs. Elas cumprem um papel importantíssimo. Sem elas, o jogo ficaria uma... Bom, você entendeu o que eu quis dizer, né? Para que as fraldas não sejam mais necessárias, é fundamental que cada criança, dentro do seu tempo, esteja preparada para mudar de fase. E é fundamental que cada fase se consolide adequadamente para passar para a próxima. E quem decide quando isso vai acontecer deve ser a própria criança. Ela primeiro precisa sentir que fez. Uma criança que faz 1, o 2, ou o 3, que é 1 mais 2, ou o 4, que é um monte de 2, e não se incomoda com isso, não vai ter condições de ficar sem as fraldas. Pelo menos não sem se sujar e inundar o mundo. Elas fazem muito xixi. Depois, a criança precisa sentir a vontade e começar a ter consciência de que ela está fazendo xixi ou cocô. Só depois, quando ela souber se acertar com os controles do seu próprio videogame e entender qual botão ela aperta para segurar o xixi, ou para que lado ela movimenta o joystick para segurar o cocô, ela pode treinar certas habilidades para passar de fase. Mas presta atenção, o treinamento é feito com fraldas. As fraldas são aliadas nessa trajetória. Você não passa ela de fase para que ela adquira as próximas habilidades. Você espera que ela tenha essas habilidades já prontas para passar ela de fase. Traduzindo, tá? Você não tira as fraldas para ela controlar o xixi e o cocô. Você espera que ela controle o xixi e o cocô para ela poder tirar as fraldas e passar de fase. Se você antecipar essa mudança de fase desse game, sem as habilidades adequadas, ela vai perder muitas vidas, ou se sujar, ou se molhar muito, e é capaz de desistir, ou pelo menos de levar as marcas dessas derrotas adiante, causando até traumas no futuro. E o terceiro item interessante a ser abordado é o desmame. Como eu quero abordar o desmame, eu vou me ater apenas às crianças que são amamentadas. Desde o seu nascimento até sua morte, todos os seres se alimentam de uma ou de outra forma. Mas em cada idade ou em cada fase desse jogo, é necessário ter as habilidades individuais de desenvolvimento dos nossos controles. Do sugar ao aprender a mastigar, temos músculos, ossos, nervos diferentes envolvidos. Se eu antecipar a fase desse game para uma criança, fora do seu tempo, sem o preparo e a capacidade para se manter viva no jogo e saudável, há grande chance de problemas. Por isso, nos primeiros 6 meses, a recomendação é o aleitamento materno exclusivo. E mesmo quando passamos para a próxima fase, a da introdução alimentar, o leite materno ainda é o alimento principal, dos 6 aos 12 meses. Não é à toa que quando uma criança começa a comer aos 6 meses, nem sempre é fácil, tem muita recusa, costuma ressecar intestino, pode alterar o sono, ou seja, perde-se o controle. Assim, em cada fase da vida da criança, ela precisa ter
as habilidades adequadas e a alimentação apropriada para aquela fase. Assim como o desfraude, o desmame também é feito de dentro para fora, só que dessa vez dentro da relação mãe-bebê. Os dois vão definir quando é o momento. Vale uma explicação. A OMS e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam, isso é uma recomendação, do aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês e complementado a partir daí com alimentação saudável até 2 anos ou mais. Essa recomendação leva em conta as questões nutricionais, imunológicas, prevenção de doenças digestivas, respiratórias, doenças crônicas, além de questões bio, psico, socioculturais, e a gente podia acrescentar outras coisas aí. Assim, quando se desmama um bebê antes do tempo, para ele ou para a nutriz, a lactante, a mãe, podemos correr o risco de não oferecer as capacidades e as habilidades, além do uso adequado dos controles desse jogo, para que a criança esteja segura para a próxima fase. E aqui, retomamos a questão fundamental quando abordamos evolução, mudança de fase e transição. O tempo. Independente do tema abordado, se nós estivermos falando sobre games, sobre desenvolvimento, nutrição, saúde, vida, é tudo uma questão de tempo, da observação do tempo, da adequação do tempo, de analisar o tempo, de conhecer o tempo, mas principalmente de respeitar o tempo e atingir o tempo propício. Nós somos os adultos dessa relação, os responsáveis, os cuidadores, os guias do caminho, os observadores do tempo, não os controladores do tempo. Não é nossa a decisão de quando nossos filhos estarão aptos a passar de fase. Acelerar esse tempo pode ser frustrante para eles e para nós. Nossos filhos não têm a obrigação e nós não temos o direito de exigir que eles sejam os primeiros, os melhores, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais bem-sucedidos, mesmo que propiciemos a eles todas as condições ao nosso alcance. Isso não é justo, nem para nós e muito menos para eles. O que podemos fazer é torcer. Torcer para que eles sejam felizes, felizes dentro das suas possibilidades, dentro das suas opções, dentro das suas escolhas. Isso certamente os fará felizes e nos fará felizes por consequência. E assim, sem percebermos, nós teremos mudado de fase. Sem percebermos. Esse é um texto que eu queria ter escrito e eu escrevi. Esse é um texto meu. Sugiro a vocês, para complementação desse texto, que vocês vejam um vídeo de uma música do Caetano Veloso, que é Oração ao Tempo. No texto abaixo vai estar o link, tanto do primeiro vídeo, quanto da música do vídeo que eu quero passar para vocês, que tem a letra escrito para baixo. E dentro dessa letra, eu tirei só alguns pedaços que eu vou passar para vocês. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido e eu espalhe benefícios. Gente, acho que era isso. E espero que pelo menos eu tenha conseguido trazer um pouquinho de uma razão para reflexão a respeito desses temas que são tão importantes, tão fundamentais para que todos nós possamos mudar de fase. Até o próximo.